Informação, conhecimento, experiência, lutas e principalmente inclusão. O TEAcast é sobre isso. Meu nome é Carla Campos. Nesse episódio, temos aqui o Dr. Samuel Sampaio. Seja bem-vindo, Dr. Samuel. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite. Um advogado ativista, pai do João e do Pedro. Muito bem-vindo. Tem que ser, né? Quem tem filho autista não pode se calar, né? Calar jamais. Exatamente. Eu digo que não tem como ser pai ou ser terapeuta sem ser militante, né? Não existe. Uma coisa é totalmente coligada com a outra. Tá inteiramente ligada. Então, já aproveitando aí, eu acho que muitas pessoas já acompanham você pelas redes sociais, né? Ou vê, às vezes, a gente citando nos apoios que você dá à causa. E desperta uma curiosidade, acho que principalmente nos estudantes, que é sobre sua trajetória acadêmica, profissional, de pai, conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Sampaio, sou advogado, especialista em saúde, especializando em educação inclusiva, pai do Pedro, pai do João, ambos diagnosticados com autismo. Bastante coisa, sou cofundador do TEAtivismo, é um evento muito bacana que nós fazemos, sou militante da área, sou secretário-geral da Comissão de Saúde da OAB de Várzea Grande e palestrante também nessa área de educação e de direito para crianças com deficiência. E esse sou eu, mais um pai que está buscando para os seus filhos, os meus filhos biológicos e os filhos de tantos clientes e amigos que viram nossos filhos também, buscando o direito, que o direito seja cumprido, que as leis exigem, a gente está aqui para que faça ser cumprida essas leis. Quando a gente milita, né, para além dos nossos, né, os nossos, ele ativa nosso desejo, né, porque, enfim, a gente luta inicialmente por eles, mas acaba sendo para além, porque alcança a comunidade de uma forma geral, né? Não tenha dúvidas. Exatamente. Como é que foi? Você começou já estudando sobre isso? Como foi sua primeira ação? Como é que foi? Como é que você entrou na militância? Conta pra gente. Na verdade, a gente sai da faculdade e a gente não vê nada do direito médico, não vê nada de legislações especiais que possa abraçar uma criança com deficiência, uma criança com autismo. A gente não vê nada disso. Eu venho de uma seara trabalhista, sou especialista também em direito do trabalho e comecei a minha vida profissional militando nessa área. Mas com o diagnóstico do meu filho, em 2018, eu migrei todo o meu campo de estudo. Então, eu comecei a estudar não como advogado, mas como pai, para entender a causa do meu filho. O que é o autismo? O autismo a gente sabe do que os livros falam muito por cima, do que os filmes mostram para a gente. Quem nunca viu aquele filme que a criancinha fica balançando a cabeça no canto da parede? E essa aí não é a realidade de todos os autistas. Então, a gente ficou um pouco apavorado e começamos a estudar e eu, de uma hora para outra, resolvi canalizar esses estudos. E apareceu a primeira família, a gente conversando e tentando um diagnóstico, indo nas clínicas para conseguir fazer as avaliações, para dar o tratamento para os nossos filhos, sem a gente saber de fato que tratamento é esse, o que tal de CIABA, que tanto se fala, da integração sensorial e outras especialidades, outras terapias, e a gente comecei a estudar. E a gente conseguiu, estudando, fazer nosso primeiro processo, foi fazendo o segundo, e a gente viu que há uma lacuna, uma necessidade em nossa cidade de pessoas especializadas em plano de saúde. E não só isso, especializada em autismo. Então, nossos estudos virou nosso ganha-pão também. Juntou a necessidade para combater toda essa situação que envolve os meus filhos, os nossos filhos, e depois os filhos de todos, que viram nossos filhos também. Exatamente. Então, na verdade, a causa acaba escolhendo a gente, né? Exatamente. Não foi eu que escolhi a causa me escolheu. Através do Pedro, do João e de tantos outros. Primeiramente, através do Pedro, devido à questão de idade, né? O João veio um pouco depois do diagnóstico. O diagnóstico do João foi com 2 anos, 1 ano e 11 meses, salvo engano. Então, assim, foi primeiramente com o Pedro em 2018 e depois com o João só veio vir em 2019, meados de 2019, 2020. Mas entre Pedro e o João, teve várias famílias que precisou dar o auxílio. No começo a gente aprendeu junto e hoje a gente tenta passar as informações para todo mundo, né? Exatamente. Já falando um pouco sobre isso, a gente acaba entrando, né, nas questões mais familiares e tudo. As pessoas acabam tendo curiosidade, porque esse podcast a gente quer começar com informações bem iniciais mesmo, né? De diagnóstico, de como fazer, de que campos procurar, como o caminho, né?
E aí, eu queria, assim, ver com você, como é que foi para você quando você notou que o desenvolvimento do seu filho não estava dentro do esperado, ou você não observava? Como é que foi isso? Primeiro um, depois outro? O primeiro filho especificamente, a gente observava que ele não era paradigma com as outras crianças. Esse negócio de falar que ele é igual, não é normal, ninguém é igual a ninguém, o normal não existe. De perto todo mundo tem as suas peculiaridades, mas a gente via que ele não era uma criança típica. E ele foi procurar alguns profissionais, uma profissional chegou, que era amiga da família, e falou, será que seu filho não tem autismo? Eu falei, autismo? Eu lembrei dos filmes, falei, não é autismo, meu filho não tem. Mas a gente, como pai, um pouco mais diligente, levamos para o médico diagnosticou como um transtorno do espectro autista. Assim, nosso mundo caiu, passamos pelas fases que eu costumo falar para todos os meus clientes e amigos que chegam no escritório, você vai passar pela fase da negação, seu filho não é, depois pela fase do luto, você vai ficar com a tristeza sobre isso, depois com a ansiedade. Então, são 3 fases que todo mundo passa, uns mais, outros menos, mas todo mundo passa. O que vai determinar é como você ultrapassa essas fases. Então, a partir daí que eu comecei a descobrir o que é o autismo. Entendi. E aí, motivador, né, ele, e melhorar, né, e desenvolvê-lo, né, acaba te levando para os estudos, acaba te levando para tudo que você vive hoje, né? Exatamente. Não sair só apenas da parte do direito para uma criança autista, uma criança deficiente, uma coisa puxa a outra. Hoje também está inserido na parte de educação, levando informações para as escolas, para os pais, por corpo pedagógico, diretores. Então, assim, é muito importante. Você chega numa escola hoje, pessoas que eram para ter a qualificação devida, tanto na rede pública quanto na privada, eles não têm a qualificação necessária. Então, a gente tenta também, isso é um trabalho voluntário, de propagar informações. Porque a discriminação, o preconceito e a ignorância só vão ser eliminadas com informações. Então, isso faz parte do nosso trabalho também. Exatamente. Hoje, 4 anos depois, né, você falou de 2018, né, 4 anos depois já é uma realidade diferente, né? Diferente. As informações já estão muito mais difundidas, né? Eu acho que já vimos uma realidade um pouco mais diferente. Exato, mas isso tem um alerta, tem uma parte preocupante com isso. Hoje a gente cansa de ver, infelizmente, alguns profissionais, operadores de saúde e escola falando que o autismo está na moda, que tudo que é besteira. Não, besteira é uma palavra muito forte, mas usam vocabulários similares a essa palavra. Que o autismo é isso, o autismo é aquilo. Que hoje está na modinha, todo mundo é autista. Na verdade, devido às informações que 4 anos atrás não havia e hoje tem, é mais fácil ter o acesso ao diagnóstico. Então, passa tudo pela informação. Exatamente. Hoje, o que você considera o maior desafio, né, na atuação, na vivência de pai, na sua atuação enquanto profissional? O que você considera o maior desafio? Essa é uma pergunta bem difícil. Vamos elencar vários, né? Foram várias perguntas dentro de uma pergunta. Vamos lá. Vamos começando por uma bem dolorida como pai. A gente pensa para os nossos filhos em autonomia futura. E vem na cabeça de todo pai atípico, toda mãe atípica, vem o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Quando eles estão debaixo da nossa asa, ou seja, são pequenos, estão do nosso lado, você ainda consegue segurar. Meu filho está aqui, eu vou cuidar. Mas quando ele crescer? Então, isso aí é a grande aflição que um pai atípico tem. Para isso, a resposta é terapia, entrando na segunda parte. E essas terapias, infelizmente, o Estado não entrega para a sociedade e tampouco as operadoras de saúde. As operadoras de saúde, elas são municiadas, elas são firmadas, pode falar assim, pela ANS, Agência Nacional de Saúde. E ela que determinava quais os procedimentos que as operadoras de saúde vão fornecer para os pacientes. Inclusive, de antemão, hoje, dia 29, não é isso? 29 de agosto de 2022, acaba de ser aprovado no Congresso Nacional, no Senado, um projeto com a relatoria do senador Romário, aquele mesmo do Tetra Mundial. Mais um gol. O maior gol. O maior gol que o Romário fez não foi na Copa de 94, foi hoje, a aprovação da PL 33, que torna o rol de procedimentos da ANS exemplificativo. Isso é uma vitória. Esse foi, de fato, o milésimo gol do Romário. Gente, eu vi um reels dele falando, acho que foi até você que compartilhou, falando que ele já estava recebendo assédio sobre isso, né?
Isso aí é um buraco bem mais embaixo, né? A questão do a questão do assédio é muito complicada. Anos atrás entramos com uma ação, na verdade um pedido no Ministério Público, um inquérito civil público, para o Ministério Público investigar uma operadora de saúde da nossa cidade, por estar fazendo cobranças e coparticipações indevidas e restritiva ao tratamento. A gente está falando de coação, que o Romário falou. Nós aqui na nossa cidade já sofremos essa coação, como a gente sentou com o Ministério Público, com o PROCON, com essas operadoras de saúde, a gente já viu a pressão que é, o lobby que é. Agora fica imaginando o que Romário passou lá, na Cova dos Leões, né? Nossa. Então assim, mais uma vez, independente de que partido que seja, tem que parabenizar. Romário também tem uma filha especial, Romário tem uma filha com Down, né? Com Down. Então assim, mais uma vez, parabéns ao baixinho, né? Exatamente. Tá, falando disso, né, recentemente teve toda aquela situação de rol taxativo, rol não taxativo, exemplificativo, enfim. Então, essa PL, ela apagou isso. Na verdade, ela vem para fechar um ciclo, né? Certo. Porque o entendimento era que o rol era exemplificativo. Só para entender um pouco o que é um rol exemplificativo. A ANS ela tem uma listagem de procedimentos que as operadoras de saúde podem fornecer para os seus consumidores, seus pacientes. Porém, a justiça entendia que esse rol era apenas exemplificativo. O que quer dizer isso? Entendia que ele era o mínimo, era a garantia mínima que as operadoras de saúde deveriam proporcionar para os pacientes. Já a ANS e as operadoras de saúde entendiam que não, aquilo ali era o máximo que elas teriam que dar. Aí nasceu essa grande celeuma. Então, ou seja, os pacientes procuravam não só autista, deficiência, para qualquer situação. Um paciente com câncer, que precise de um tratamento um pouco mais sofisticado, que não estava dentro desse rol, procurava as operadoras de saúde e a operadora de saúde negava. Isso ensejando em processos judiciais. Chegou um momento que a justiça entendeu que esse rol ele era exemplificativo, mas mesmo assim as operadoras de saúde continuaram a negar o devido tratamento. Quem determina o tratamento? É o médico. O médico não tem um condão, o médico não tem um poder de determinar qual é o melhor tratamento para o paciente. Não vai ser uma operadora de saúde, não vai ser um advogado, não vai ser um administrativo de uma corporação, não, é o médico. Quem estudou para isso, quem tem autonomia para isso, é o médico. E a ANS, as operadoras de saúde, estavam negando. A Justiça, no mês de maio, agora de 2022, reconheceu como taxativo o rol. E é um slogan que ficou forte aqui no nosso país, que o rol taxativo mata. Então, várias famílias, vários advogados fizeram um movimento, que é esse, o rol taxativo mata, e entraram com um pedido na Câmara dos Deputados para que façam uma lei falando que esse rol é exemplificativo. E esse projeto passou na Câmara e hoje, na data de 29 de agosto de 2022, passa no Senado também. Agora aguardando o presidente da República sancionar ou vetar essa lei. Espero que o nosso presidente sancione, pelo amor de Deus, presidente. E tem data para isso? Como ela foi aprovada hoje, tem alguns trâmites ainda que tem que se passar. Mas, pelo que eu entendi, ela tem validade a partir da sua publicação. Agora resta chegar na mão do presidente da República, o presidente da República sancionar, ou seja, assinar e mandar para o Diário Oficial da União para ser publicado, como qualquer outra publicação, que precisa da publicidade. Normalmente, quando um projeto é aprovado, em média ele demora 45 dias, se nada falar, para entrar em vigor. Esse aqui falava expressamente. Tem validade a partir da data de publicação. Agora é aguardar quando vai para a mão do presidente e, posteriormente, quando for para o Diário Oficial da União para ser sancionado e publicado. Vamos torcer muito para tudo seguir dentro dos... Na prática, o que a lei falou, essa PL 2033? Fala o seguinte: plano de saúde, você tem que custear qualquer tratamento que o médico indicar, desde que esse tratamento tenha evidência científica. Claro, o correto. É o que todo mundo já pedia. Eu mesmo não vou querer para o meu filho algo que não tem evidência científica. Exatamente. Eu acho que ninguém vai querer isso aí. Mas a operadora de saúde ela se pautava para o outro lado para falar que não havia aba, um exemplo. Falam, aba não havia, mas a aba está na Conitec desde 2018. Conitec é um órgão do governo que vê essa questão também das terapias para o SUS. Ela já estava no SUS desde 2018. Se a gente conseguisse ofertar, né, mais do comportamento aplicado no SUS. Seria um sonho, né? Eu acho que tem vários programas que dá para... Agora, falando enquanto psicóloga, né, que você consegue... Né, tem vários modelos no exterior que funcionam, treinamento de pais, para conseguir aumentar a hora de intervenção. Enfim, tem várias coisas que dá para se fazer, né? Eu acho que
tem que se ouvir os técnicos, né? Tem que se ouvir as pessoas que estão ali fazendo. É a ciência, tem que ouvir a ciência. Não é administrativo, não é algo que vá ver a questão do lucro. É a ciência. Tem que se pautar tudo pela ciência. Exatamente. E aí, falando um pouco, né, de cenário brasileiro, Mato Grosso, né? Como você acha, desde que você começou, como é que você acha que está a prestação de serviço? Como é que você vê a evolução, né? O que você entende de perspectiva para um futuro? Como é que você olha, né, daqui a um tempo? Como vai estar a prestação de serviço? Como estarão essas crianças que hoje receberam intervenção precoce? Eu posso falar, de 2018 para cá, no Mato Grosso você vem evoluindo bastante. Aí você vê pela quantidade de clínicas que tem na cidade e a gente tem acesso a essas clínicas. A gente se torna amigo de terapeutas, amigos de pacientes, de clientes, ou seja, a gente consegue ter uma rede de comunicação para ver como é que o trabalho está sendo exercido. Eu não sou ninguém para falar de uma parte técnica, mas a gente usa estatística para isso aí, de pessoas falando, e a gente tem alguns cursos na área, mas não podemos adentrar tanto. Mas a gente vê que de 2018 para cá há uma franca evolução. Como é que a gente analisa isso? Através de currículos profissionais, ou seja, com a sua clínica mesmo, ou seja, vocês são campeões de fornecer cursos para colaboradores. A gente está vendo vocês puxando o filho para outras clínicas fazer da mesma forma. Então isso é muito importante, a qualificação dos profissionais. Não há inclusão, não há terapia sem você ter uma qualificação necessária. De 2018, falando especificamente do Mato Grosso, 2018 para cá, evoluiu muito. Outro exemplo que eu posso dar, eu levei meu filho para uma clínica lá em São Paulo e eu encontrei uma conterrânea minha, quem não sabe, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Lá, ela tem uma clínica. E conversando com ela, estava falando também do boom das clínicas lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então a gente vê que isso é um movimento em todos os estados. Então assim, graças a Deus está evoluindo, mas é muito pelas informações. Se tiver informação, vai ter evolução. O que eu costumo dizer é que a gente precisa conversar e se unir, né? Não tenho dúvida. Dias atrás eu estava conversando com uma colega proprietária de uma clínica também, uma das maiores aqui de Cuiabá, e a gente estava falando muito disso, né? De que a gente não é concorrente, a gente precisa trocar, a gente precisa pensar em formação continuada. E aí, vamos fazer uma formação continuada junto, vamos melhorar a prestação de serviço, vamos equiparar esse cenário aí. Interrompendo um pouco aí, essa palavra concorrência e adversário não existe. O tratamento, você sabe mais do que eu, ele é intensivo e multidisciplinar. Então, perfeitamente, um paciente ele pode fazer psicoterapia em uma clínica e pode fazer fonoaudiologia em outra clínica. Pode. Então, ou seja, as clínicas têm que se unir através dos relatórios, de feedbacks, para o melhor interesse da criança, ou seja, do paciente. Então, ou seja, é multidisciplinar, é intensiva e tem que ter interação entre as clínicas. É necessário, como você falou, não existe concorrência, mas todo mundo tem que entender dessa forma. Muita gente entende, infelizmente, outra parte não entende. Mas a gente vai conversando, vai tratando, vai trazendo a malha para conversar e acho que isso vai diminuir. Fé em Deus. Né? Esse podcast inicialmente veio para falar um pouco sobre as informações iniciais. Então, assim, agora eu estou tentando me pautar nisso, mas eu quero depois falar sobre isso, da prestação de serviço, que eu acho super importante também. Voltando ao tema informação, no recenseamento do censo desse ano do IBGE, é a primeira vez na história do país que estão colocando o recenseamento para autista. Isso é maravilhoso, mas está tendo um problema muito grave nisso aí, porque é por amostragem. Mais ou menos 10% dos formulários, os recenseadores, entrevistadores, estão fazendo a pergunta. Ou seja, seria muito importante o Estado saber a quantidade de pessoas dentro do espectro autista que existe no país. Mas os números que vão ser apresentados vão ser mínimos. E se os números são mínimos, as políticas públicas vão ser mínimas também. E qualquer política pública é feita pela quantidade de sua demanda. Então, hoje que eu falo para todo mundo, principalmente aqui no Mato Grosso, procure a Secretaria de Cidadania e Educação do Estado, faça sua carteirinha do autismo para você virar estatística. Então, é uma informação que é uma prestação de serviço isso. Quem quiser mais informações pode procurar meu Instagram, eu passo os links lá, explico certinho como é que tem que se fazer para fazer essa carteirinha. Ela é muito importante. Por quê? Porque o censo ele vai ser falho. Ou seja, as políticas públicas vão ter menos recursos. Então eu falo para todo mundo que estiver assistindo aqui, faça a sua carteirinha do autismo na Secretaria de Cidadania e acho que é a Secretaria de Cidadania do Estado do Mato Grosso. Muito importante. Eu acho que o mapeamento ele tem que ser um pouco mais intensificado, de repente pensar num CRAS,
até numa Secretaria de Saúde lá, enquanto... Podia ser mais pulverizada, né? Na verdade, ele não é difícil de ter acesso. É muito fácil você fazer sua carteirinha. Faz tudo online. Ou você pode fazer também na sede, quem não tiver a questão do aparato eletrônico para fazer. Mas as informações para propagar isso aí, que são poucas. Ou seja, o próprio Estado, ele não usa da sua máquina para divulgar essas informações. Infelizmente, eu acho que é falta de vontade. Porque daí se eu dou dados, se eu crio números, né? Se eu tenho dados... Vai ter que gastar mais. Eu vou ter que dizer assim, ó, eu tenho tantos, né? E aí, o que eu tô fazendo para essa população, Exatamente. né? Porque o tema é lindo, é sensível, se falar para qualquer político, eles abraçam. Mas a gente precisa estar cobrando, isso não precisava estar cobrando isso. É muito interessante que você falar para qualquer pessoa pública, político, né? Eles abraçam até a página 5. Exatamente. Por quê? Porque daí quando entram em financiadores de campanha, né? Por exemplo, eles vão ter que enfrentar um convênio que financia a campanha. Eles vão ter que fazer alguns enfrentamentos de um colega que... né, um grande empresário, alguma coisa assim. Carla, o ano passado a gente sofreu com isso aqui. Eu, particularmente, procurei a maioria da bancada de deputados estaduais aqui. Todo mundo queria me receber, mas quando eu falava qual era a demanda específica, quer falar de autismo, todo mundo queria me receber. Mas quando eu falava que era para tratar contra as operadoras de saúde, o pessoal, vamos remarcar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Infelizmente, a gente sabe o porquê. A gente não pode estar falando, mas não generalizando, obviamente, não todos. Boa parte me recebeu e alguns conseguiram ajudar no possível, mas boa parte, quando a gente falava de fato o autismo, opa, vamos conversar. Mas quando a gente tocava num tema mais sensível, não dá para a gente fazer agora, vamos com calma, vamos esperar mais um pouco. É complicado. E aí a gente lida com muitas questões quando a gente se depara com um problema desse. Porque, por exemplo... você tá ali, né, com sangue quente, porque você tá com um problema primeiro do seu filho e que abrange outras pessoas que você luta por elas também, né? E aí você toma uma porta dessa, né? E aí a vontade é de sair e falar pra todo mundo, você votou em fulano, não voto mais nele não, porque ele fechou a porta pra comunidade autista, né? Verdade. Então, você tem que respirar, por quê? Porque você também tem que ser um pouco político, né? Porque daí você não pode fechar as portas e tudo. No meu trabalho profissional e no meu trabalho voluntário, eu faço de tudo para não misturar os assuntos com política, mas chegou a hora que é difícil não fazer isso aí. Eu tenho meu posicionamento político, que não vem ao caso, mas eu prometi que eu falei, não vou misturar política e meu trabalho. Mas tem hora que não se faz nada sem política. Não dá para fazer nada. Essa aprovação da PL 2033, eu e outros grupos de advogados procuramos toda a bancada dos deputados federais aqui do Mato Grosso. Fomos bem recebidos, falamos disso, falamos daquilo, até prometemos situações, olha, que a comunidade faz isso, faz aquilo. Sem política não vai. Sem política não vai, mas é o que está. Temos que escolher nossos políticos, nossos governantes, de forma correta. Não é só o presidente da República, é o legislativo também. Não é só o executivo, é o legislativo também. Então é ano de eleição, eu falo para todo mundo, é para essa câmera aqui? Eu falo, pessoal, votem com consciência. Nós que somos militantes da causa, vamos ouvir dos nossos candidatos quem tem proposta para a inclusão, para a deficiência, para a criança com autismo. Exatamente. Quem vai pesar a inclusão social, né? Exatamente. Ainda falando disso, e aí ainda continuando falando disso, porque acho que a nossa vida é essa, né? O que você acha assim, de iniciativas? O que você acha assim, para melhorar a vida da comunidade autista, para melhorar a vida dos meus filhos, dos meus, né, das minhas crianças que estão ali, né, dos adolescentes, né? A gente tem um público adolescente que tá esquecido, adulto, né? O que você acha de iniciativa? O que você pensa sobre necessidade de iniciativas para melhorar a inclusão? Outra pergunta capciosa, que na verdade a resposta demoraria horas para estar lhe respondendo. Mas primeiramente, as leis que já existem serem cumpridas. Isso aí já seria de bom tom. Falando da questão de inclusão, que é dentro do assunto, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Ela fala que toda criança tem direito a um plano de ensino especializado, é o tal famoso PEI, que, desculpa até o jargão, parece aquela cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém nunca viu. A gente faz palestra nas escolas aqui, mas tem que falar mesmo, a gente faz palestra aqui nas escolas de Cuiabá, Várzea Grande, a gente chega para os diretores, para o corpo pedagógico, sabe o que é o PEI? Sei, vocês têm? Não. É quase unânime não ter. Como é que vocês vão entender a deficiência, a necessidade de um aluno? Aí a lei do autismo, a lei de inclusão brasileira fala, toda criança tem direito a um acompanhante especializado,
Mas o que seria esse acompanhante especializado? Então, assim, é muito complicado. Então, a primeira coisa é que as leis fossem cumpridas. Se as leis já sendo cumpridas, já é boa parte do que a gente precisaria. Exatamente. Eu acho que existem as leis, né, para garantir os direitos de quem, infelizmente, não consegue lutar pelos seus direitos sozinho, né? E se tivesse essa garantia, eu acho que diminuiria um pouco essa ansiedade e essa preocupação dos pais, né? Entendo, Dessa coisa de que... Porque, por exemplo, dependendo do autista, né, e da sua funcionalidade, né, como é que vai ser a adolescência, a vida adulta, né? Alguns países a gente tem moradia assistida, que é onde ele vai poder desenvolver sua autonomia e independência num lugar seguro, né? Pensado para isso, né? Então tem várias coisas que poderiam ser implementadas, né? Mas a gente não tem o básico, né? Não tem um básico. Não tá sendo garantido o básico, né? Mas vamos parar de fazer um pouco também de papel de advogado do diabo e vamos colocar também nas pessoas. Eu acho que o poder público está errado em quase tudo, mas falta vontade também de quem está do outro lado da balança, das pessoas. Hoje mesmo, eu vindo aqui para gravar, uma mãe me ligou falando que a escola estava mandando o filho dela para casa, filho autista. Mas por que fazendo isso? Porque a escola não tinha preparo para ficar com a criança. Mas são coisas pequenas, a criança não queria comer, não quer fazer isso, quer fazer aquilo. Falta também as pessoas terem sensibilidade e tentar ajudar da forma que dá para fazer. Boa parte dessas palestras que nós fazemos nas escolas é para, gente, a lei está aqui, mas infelizmente ela não é cumprida, então vamos tentar fazer paliativos. Está com vocês, servidores. Vamos tentar fazer paliativo para ver se vocês conseguem adaptar. Mas os profissionais, a primeira dificuldade que vê, já dispensa as crianças. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Depois a edição aí corta se não puder. De uma vivência que eu tive recente, né? Numa cidade, não é Cuiabá, nem Várzea Grande, em uma outra cidade, que a gente ofertou palestra, né, para as escolas públicas, municipais, e também a gente fez a solicitação de entrada para observação e troca, e, se for possível, inserção de algumas horas de intervenção escolar junto à comunidade, né? Escolar. Tudo foi negado. Tudo. Com a justificativa de que é uma clínica de saúde particular, não pode aquela entrar... história do terapêutico e pedagógico, Exatamente, essa grande briga, né? Não pode entrar no espaço escolar. E aí eu, né, com todo um cuidado, sendo política, né, todo um cuidado para repassar essa informação para a família, né, de que não foi autorizada a nossa entrada, né. E aí a mãe me disse, e aí, eu faço o quê? Porque todo dia a professora reclama dele. Todo dia. Tem dias que eu chamo ele do portão para não ter que ver ela, para ela não ter que falar alguma coisa que ele fez, né. Sim. Aí eu falei, a questão parece, né, que lá na secretaria não tem uma comunicação com o que esse professor está passando em sala de aula. Então, às vezes, até perpassa essa questão de vontade ou não, mas está mais relacionado a uma negligência formativa. A gente está aí com lapso de, no mínimo, 2 anos de formação para esses profissionais, porque a gente passou 2 anos numa pandemia. Possivelmente não teve formação para essa galera. Pessimamente gerida, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Esse professor lá na ponta, tentando se virar e tal, pedindo ajuda, na hora que você pede autorização pro dono da casa, para você entrar na casa dele, para você fazer, né, o seu trabalho ali junto, em conjunto, interdisciplinar, é negado. Foi negado formação gratuita. É absurdo. Não, eu tive que ir um dia assim me recuperar. Entra o que eu falei agora, a falta de vontade também do outro lado, né? A falta de vontade. Exatamente. Usando a sua prerrogativa também, se precisar para cortar também, produção, uma escola também oferecendo um acompanhamento terapêutico com uma criança de 16 anos de idade. Então, é complicado. E o risco? Criança risco cuidando de criança, né? O risco à vida, totalmente. Então, assim, a gente vê algumas aberrações que tem que ter muita paciência, muita paz de espírito, que a gente fica doente também vendo essas informações, se a gente não tratar da nossa cabeça, a gente fica doente também, mas a gente vê cada situação, mas por fé em Deus a gente vai conseguir vencer isso através de informações, propagar informações, como o seu canal está fazendo agora. O TEACast aqui está para isso. Exatamente. Parabenizo pela iniciativa, porque só com informação a gente vai afastar a ignorância, o preconceito, e vamos conseguir trazer políticas públicas eficientes para o tema. Exatamente.
Dr. Samuel, eu quero presentear o senhor com uma lembrança. O TeaCast é sobre informação, é sobre inclusão. Essa lembrança ela é feita por mães atípicas, né, que precisam continuar, né, seu desenvolvimento laboral. Então é tudo artesanal, tá? Uma lembrança, uma caneca, uma camiseta e um chaveiro do TeaCast pro senhor, viu? Eu agradeço. A caneca... É parecida com essa que você usou. É parecida aqui, mas vamos abrir aqui para mostrar pro pessoal. Muito obrigado. Muito bonita a caneca. Tomar o café de todo dia, né? Para fortalecer para a luta. Para fortalecer para a luta, né? Exatamente. A camisa eu não vou abrir agora não, porque eu não sei abrir embalagem, eu vou rasgar a embalagem. Mas depois eu tiro uma foto com ela. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço, viu? Muito obrigada. E conte comigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez podendo falar sobre a nossa causa, sobre o autismo. É muito necessário, porque só, mais uma vez, é até repetitivo, mas só com informação nós vamos afastar a negligência do Estado, a negligência das operadoras de saúde, a desinformação e a ignorância. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos falar o seu arroba aí para as pessoas te seguirem mais. Eu sei que você é campeão de seguidores lá, mas fala o seu arroba. Vamos sim, @sampaio.advogado. @sampaio.advogado, tá? @carlacampos.psi. TeaCast. Tá certo, obrigada, gente.